Fala galera, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais uma aula preparatória para cálculo estequiométrico. Esse conteúdo aqui nós vemos no final do primeiro ano do ensino médio, que está dentro de cálculos químicos. Nesse ponto, nós já aprendemos o que é mol, o que é massa atômica, massa molar, massa molecular. Falamos sobre volume molar, falamos sobre a constante de Avogadro, que é aquele 6 vezes 10 a 23. E entendemos o conceito em si de mol. Sabemos calcular massa molar a partir de dados da tabela periódica. Então, a gente está agora no ponto em que a gente consegue, ou que a gente está aprendendo a transformar cada uma dessas grandezas. Por exemplo, preciso transformar uma quantidade em mols de uma substância em massa. Eu sei o que eu tenho que fazer. Preciso transformar uma quantidade em massa para volume de um gás em uma determinada temperatura e pressão. Preciso transformar uma quantidade de moléculas em mol. Tudo isso está descrito numa tabelinha que eu vou falar para vocês agora. Então vejam, eu já montei esse quadro para a gente poder conversar um pouquinho com ele e entender o que ele está querendo dizer. Vejam que eu coloquei as principais grandezas químicas para o cálculo estequiométrico, que é massa, mol, quantidade, né, de átomos, moléculas, íons, etc. e volume. E eu mostrei qual que é o procedimento que você tem que fazer para sair de uma grandeza e chegar em outra. Quem que vai determinar isso é o próprio exercício que você vai receber. Claro, o que a gente vai treinar aqui hoje é só a habilidade de você saber transformar. Não é assim necessariamente que as provas, né, Enem, PAS, para quem é aqui de Brasília, não é assim que essas provas vão cobrar de você. É um pouco mais complexo, mas a gente tem que treinar a base para que a gente esteja pronto para dar um passo mais acima. Vamos partir então da nossa grandeza central, que é o mol. Tá? O mol é representado pela letra N minúscula. E, por exemplo, se eu quiser transformar mol, uma quantidade em mols de uma substância, em massa, basta eu olhar para essa setinha aqui e veja, eu estou saindo de mol e indo para massa. O que eu tenho que fazer? É só você olhar para isso aqui. Ó. Olha o sentido da seta. A seta está apontando para massa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar pela massa molar, que eu coloquei uma legendinha aqui em cima. E lembra que massa molar é a massa contida em um mol de uma substância. Então, você vai ter que olhar o quê? A tabela periódica, pegar os dados de massa e fazendo o cálculo de massa, você vai chegar na massa molar. Se eu quiser seguir o caminho contrário, por exemplo, eu tenho uma quantidade em massa, preciso transformar ela em mol, basta eu dividir pela massa molar dessa substância. É assim que você lê, é assim que você interpreta esse esquema aqui. Se eu tenho uma quantidade de mols de uma molécula, né? 5 mols de uma molécula, por exemplo, água, 5 mols de água, o que eu tenho que fazer? Para encontrar a quantidade de moléculas de água, não confundam mol com molécula, tá? Para eu encontrar 5 mols de água em molécula, entender o que significam 5 mols de água em molécula, eu preciso multiplicar pela constante de Avogadro, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Mas a gente normalmente arredonda para 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é mol a menos 1, é porque é 6 vezes 10 a 23 para cada mol. Lembra que o mol é um nome que representa uma quantidade, assim como dúzia. Dúzia representa 12 unidades de alguma coisa. E mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa. Tá? É um número extremamente grande. E se eu quiser, a partir de uma quantidade, encontrar o número de mols, basta eu dividir pela constante de Avogadro. Agora, de mol para volume. Eu tenho uma quantidade de mols e quero descobrir qual é o volume que é essa quantidade em mols de uma substância, né, de um gás. A gente vai trabalhar com gás para volume. Então, a gente quer descobrir qual que é o volume ocupado por um gás em uma determinada quantidade de mol, tá? Não precisa ser necessariamente mols, mas a gente está partindo de mol aqui só para vocês entenderem mais fácil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a quantidade em mols pelo volume molar. O volume molar vai ser dado para vocês na questão. Mesmo se for na CNTP, hoje em dia eles estão até dando os dados de volume nas condições normais de temperatura e pressão, que é isso que quer dizer CNTP, que fala que 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão vão ocupar o volume de 22,4 litros. Se não for CNTP, ele vai falar para você qual que é o volume molar desse gás em questão. Tá certo? Nessa condição de temperatura e nessa condição de pressão que o exercício vai dar. E o caminho contrário, basta dividir pelo volume molar. Então, reparem que saindo do mol e indo tanto para massa, volume ou quantidade, é sempre multiplicação. E chegando no mol, é sempre a divisão. Então, se envolve massa, é massa molar. Se envolve volume, é volume molar. E se envolve quantidade de átomos, moléculas, etc., é a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Agora eu vou aplicar com vocês esses conceitos no exercício. Eu vou jogar a tabela para o lado e depois a gente não vai precisar mais usar a tabela, tá bom? Então eu coloquei um exercício bem simples, só para a gente treinar
a nossa capacidade de transformar uma grandeza em outra grandeza. Ele está falando o seguinte, ó. Converta 5 mols de H3PO4, que é o ácido fosfórico, em massa e quantidade de moléculas. 5 mols de H3PO4. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro identificar qual que é a grandeza da qual estamos partindo e para qual grandeza estaremos indo. Então vejam, eu estou saindo de uma quantidade em mols dessa substância e quero chegar na massa e quero chegar na quantidade de moléculas. Então observem aqui, eu estou partindo do mol, quero chegar para a massa e depois quero chegar para a quantidade de moléculas, né? No caso, moléculas de H3PO4. Então vamos por partes. Se a gente quer transformar em massa, nós precisamos ter acesso à tabela periódica para encontrarmos os valores de massa dos elementos químicos. Aí você vai olhar lá na tabela que a massa de hidrogênio é igual a 1 U, ou, como a gente já está trabalhando com massa molar sempre, 1 grama por mol. A massa do P é igual a 31 gramas por mol, e a massa do O é 16 gramas por mol. Aí o que você tem que fazer? Calcular a massa molar do ácido fosfórico. É só você ver. São 3 átomos de hidrogênio, então você vai multiplicar isso aqui vezes 3. Isso vai dar 3. Para o P só tem um P, então isso aqui vezes 1, que vai dar o próprio 31. E o 16 vezes 4, porque são 4 átomos de oxigênio, isso vai dar 64. Somando todas essas massas, você vai chegar que a massa molar do ácido fosfórico é igual a 98 gramas por mol. Agora, eu quero transformar em massa, é só eu pegar o número de mols, veja, é só pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar. Então, a massa que eu quero encontrar é o número de mols vezes a massa molar. Número de mols não é 5? Ó, 5 mols vezes a massa molar, que é 98 gramas por mol. E isso vai ser igual a 490 gramas. Veja que eu corto as unidades aqui, ó, mol com mol, e sobra a unidade de grama para mim. Então essa é a primeira resposta, né? A massa, vamos colocar aqui embaixo, ó. A massa é igual a 490 gramas. Tudo bem? Segunda coisa que nós temos que fazer, converta esses 5 mols em quantidade de moléculas. Então eu estou saindo de mol e indo para a quantidade de moléculas. O que eu preciso fazer? Basta multiplicar pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10, 23. Vamos pegar o valor arredondado. Então olha só, para encontrar quantidade de moléculas, basta eu fazer o quê? Pegar o número de mols e multiplicar pela constante de Avogadro. Então vai ser 5, que é o número de mols, então eu vou colocar 5 mols, vezes a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 por mol. Corta a unidade, porque mol menos 1 é a mesma coisa que mol, né? Eu vou colocar aqui, ó. Mol elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre mol. Tá bom? Então, por mol. Corta a unidade mol com mol. 6 vezes 5, 30. Vezes 10 a 23, e na notação científica correta você vai ter 3,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H3PO4. Só que eu faço mais uma perguntinha. Quantos átomos de H existem em 5 mols de ácido fosfórico? Para cada uma molécula de H3PO4, nós temos quantos átomos de hidrogênio? É só você olhar aqui, nós temos 3, né? Então nós temos 3 átomos de hidrogênio. Só que quantas moléculas nós temos? Nós temos 3,0 vezes 10 a 24 moléculas. Quantos átomos isso vai dar para a gente de hidrogênio? Então, fazendo a regra de 3, você vai chegar em x é igual a 3,0 vezes 10 a 24 vezes 3 dividido por 1, né? Fazer multiplicação cruzada aqui. 3 vezes 3, 9, você vai ter 9 vezes 10 a 24 átomos de H dentro desses 5 mols. Ok? Antes de você ir embora, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo para que ele tenha um alcance maior e ajude aqui a gente a desenvolver cada vez mais vídeos.
trazer com uma maior frequência para vocês. E fiquem ligados nas próximas partes dessas gravações, dessa série de vídeos, que eu vou mostrar outros tipos de transformações passo a passo para vocês. E no próximo vídeo eu posso ensinar também como que faz por regra de 3, sem precisar ficar decorando fórmulas, só você lembrar do conceito de massa molar, volume molar e constante de Avogadro, ok? Até a próxima!